gente tem que trazer isso para o âmbito espiritual, e eu vou tentar ser o mais simples possível para entender, porque condicionamento e maturidade, ele acompanha, mas eu não posso tentar ser muito profundo, porque de repente vai alongar e vai cansar um pouco. Eu quero ser mais objetivo possível. Vamos lá, Gênesis, tem duas... tirou um daqui? Não, Gênesis 12. Tá, a palavra Gênesis, né? Mas tem aqui, tá? Então é Gênesis 12, de 1 a 5, e depois Gênesis 13, 14. Quem pode ler para mim Gênesis 12, de 1 a 5? É uma passagem bem conhecida, tá? Você não estava lá, nem eu, mas é conhecido. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Amém. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para Irã, a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Olha aqui. Olha o condicionamento de um posicionamento que Deus traz à vida de Abraão. Põe lá para mim no versículo 1 de novo, tá? Ora, o Senhor disse a quem? Abraão. O que o Senhor disse para ele? Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai. Pronto. Foi isso que Deus disse. Primeiro, em termos de família. Isso se aplica até hoje quando você casa. Quando você casa, seu pai e a sua mãe não é mais família. É seu parente. Sua família é sua mulher e seus filhos, seu esposo e seus filhos. A minha mãe e minha família. Não é mais. É parente. Parente é igual a dente. Bom até doer. Quando dói é um problema sério. Porque o dor difícil é quando você tem um problema com parente. Porque você não pode executá-lo. Você tem que engolir até o cabra morrer, a cabrita morrer, vamos dizer assim. Porque é parente. Se não for parente, pode executar? Também não, mas nós estamos falando na... Olha aí, aquilo me envolveu, olha. Eu aí, pastor Adão, escute isso aí, escuta, depois você fala comigo. Pastor Adão é o pai dele, sabe? Ele assiste o culto ou assiste a mensagem sempre depois. Olha aqui, olha o que ele está dizendo. Sai do meio da tua, larga seu pai, sua mãe, seus irmãos. Sai da sua parentela, da casa de teu pai. Olha, essa condição talvez esteja se aplicando na vida de muitos de nós que estamos aqui. Porque nós saímos da casa da nossa mãe ou da área da onde moravam nossos pais. Eu saí da casa da minha mãe. Eu saí de lá solteiro. Mas eu sei que o Jeter morava na mesma área que morava o pai dele. Ele não saiu solteiro, nem a Priscila. Já saíram casados de lá para cá. Mas moravam muito próximo dos pais. Veja bem o que Deus está falando para a gente. Nesta manhã, isso aqui não é um direcionamento errado, mas é um direcionamento que Deus nos fez através de Abraão e nos faz hoje, para a gente pensar. A única forma de você crescer na vida é quando você começa a tomar as suas próprias decisões. Pergunta aqui quem casou, Priscila, quem já casou, né? E chegou dentro de uma casa onde não tinha ninguém para ajudar. É você que tinha que fazer o arroz, o feijão, limpar o fogão, limpar a casa, lavar a roupa. Pergunta como é que é a
situação, mesmo quando você vem de um background que a sua mãe te ensinou. E aí você tem que ter um condicionamento. Olha, eu sei que eu tenho que levantar, o que é difícil, porque a gente vem de uma geração que mãe e pai faz tudo pra gente, né? A gente mora na casa dos pais, agora eu tenho que levantar cedo, eu tenho que preparar tudo para o meu esposo, eu tenho que auxiliar a minha esposa, e ainda vou sair para trabalhar, e quando chegar, eu tenho que desfazer tudo que eu fiz, e me posicionar e cozinhar para o meu esposo, ou ajudar a minha esposa a cozinhar para a minha esposa quando chegar. Isso nos leva à maturidade, mas só que tem que ter um condicionamento. Porque senão tem guerra, tem briga. Porque a mulher é muito boazinha, mas chega uma hora que estoura o balde. A linha vermelha estoura. O homem é do mesmo jeito. Aí uma pera, mas eu trabalho igual a você, chega em casa, tem que fazer tudo para você fazer. O outro fala, mas eu estou na rua trabalhando pesado, e você não vê o peso do meu trabalho. Não importa quem pega peso, quem não importa. O que importa é os dois estão trabalhando, cada um na sua função. O que nós temos que fazer é auxiliar uns aos outros. Isso é condicionamento. Senão dá crise. Dá crise. E o problema não começa no casamento. O problema começa em casa. Porque os pais ensinaram errado a ele. Os pais ensinaram errado a ela. Só que quando junta, fica um negócio difícil. Fica dois polos positivos. Toda hora que bate o negócio se abre. E o pior é que você e eu, às vezes, estamos educando nossos filhos do mesmo jeitinho bonitinho, que gracinha da mamãe para lá na frente, bater de frente, porque enquanto o amor está no ar, love is in the air, é uma maravilha, quando está se amando, a paixão. Olha, não é o amor. O que é gostoso é a paixão. O amor não é interessante, o amor é constante. Mas o que mais atrai a gente é a paixão. Enquanto tem paixão, que é o início de tudo, é a paixão. Se dizer que amei por primeira vista, mentira, ninguém ama a primeira vista. Já falei isso. Não existe amor à primeira vista. Não existe. Isso aí é história de poeta, para poder vender livro. E botar aqueles filmes lá na televisão que você até chora no final, tão lindo que é. Você existe paixão, você olha, gosta do corpo, gosta da voz, gosta do olho, também gosta, e gosta do doce de Judas, pum, vai. Agora o amor ele vai trabalhando. Amor é constância, amor como eu disse, é condicionamento. Abrir mão aqui, apertar dali, ajudar lá, trabalhar aqui. Isso é condicionamento. Isso é crescimento, irmão. Isso é crescimento. É desse jeito que funcionam as coisas. Eu estou trazendo isso para o âmbito da família, mas já já eu vou trazer para o âmbito religioso das coisas. Porque a família, ela é um princípio de igreja, é uma igreja dentro de casa. Seus filhos são seus membros da sua igreja, dentro de casa. É uma igreja familiar. Se você não tratar como igreja e como família, você se perde ou de um lado ou do outro. Aí o que acontece quando a gente não tem um condicionamento de ouvir a voz de Deus? Porque tem gente, irmãos, você sabe qual é o maior prejuízo para quem gosta de ouvir os outros? Já viu? Quando você tem você é solteiro, amigos solteiros, né? Ou né? Solteiro ou solteira, tem amigos solteiros. Quando você é casado, você tem amigos casados ou casadas? Casados, né? Casais, de um lado ou do outro. O problema é quando você pega o seu problema de casal e transfere para uma mesa redonda onde existe outros casais. Escute bem o que eu vou dizer para você. Escute bem, que amadurecimento também é isso. Quando você joga uma deficiência da sua vida a dois, de uma mesa onde tem outros casais, sempre alguém mais inteligente surge, como uma varinha de condão, uma fadinha. Ela tem solução, ou ele, para tudo da vida dos outros. Mas eles também têm um problema em casa que eles não falam. E o deles eles não resolvem. Dos outros é muito fácil. Sabe por quê? Você não dorme no buraco da cama. Você não usa os sapatos de chulé, os mesmos que eles usam. As coisas são diferentes no dia a dia.
diferente. Então não traga a sua deficiência para uma mesa de casal. Porque cada um tem um condicionamento diferente. Agora, só que quando você ignora a palavra de Deus, você está dizendo, Deus não tem a palavra final da minha vida. Os meus amigos têm. Olha a falta de crescimento. Olha a falta de crescimento. É por isso que tem gente que fala assim, mas você quase não fala. Vou falar o quê? A minha vida em particular, tem coisa que eu posso conversar com você, mas tem coisas que eu não devo. Não é que eu não quero, eu não devo. Porque se você não avalia os seus amigos, tá? Não é conhecidos. A gente não conversa qualquer coisa com conhecidos. Quando você conversa com alguém, tem um diálogo, tem que ser com amigos. Se você não avalia seus amigos, você é pobre de mente. Se você avalia seus amigos, você vai saber com quem você pode conversar, coisas fecha, ou não coisas. Mas tem aqueles assuntos que você não pode conversar com nada, com ninguém, a não ser com Deus ou com a pessoa própria. Ou com a pessoa própria. Olha o que aconteceu com Abraão. Eu não fugi de Abraão, não. Não fugi. Eu só quero entrar e abrir sempre parênteses ou chaves para poder a gente aplicar. Deus fala para Abraão assim, sai do meio da casa do teu pai, do meio da tua parentela, vai por uma terra que eu vou te mostrar. Ele diz, não leva ninguém com você. Só você e a sua mulher. O que Abraão fez? Levou quem? O traste, o peso, a trouxa de roupa. Ah, mas ele amava. Mas Deus não disse para ele levar logo. Diz? O amor que você tem por alguém que está do seu lado vale mais ou tem mais força do que a voz de Deus? Fica um questionamento. Porque a gente tem essa mania, a gente ama, a gente quer levar junto conosco. Mas não. Porque o amor e o ódio, ele caminha juntinho um com o outro. A mesma intensidade que você ama alguém hoje, você pode odiar essa pessoa amanhã. Minha mãe sempre disse, o seu melhor amigo vai se tornar, ou pode se tornar o seu pior inimigo. Por quê? Porque tudo você abre a boquinha e conta. E conta. Aí Deus fala assim, olha Ló, Abraão, não leva, ele nem citou o nome de Ló, não leva ninguém, você e sua esposa, e vai para o caminho que eu vou te indicar. Ele vai e pega Ló, olha o que acontece, vamos lá, Gênesis 13 e 4, se não me engano, 13 e 14. Não, capítulo 13, versículo 14. Será que eu anotei errado? Anotei? Não? Olha lá. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar aonde estás para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Quando Ló vai com Abraão na caminhada, no decorrer da caminhada deles dois, o que acontece? Eles começam a crescer. E a Bíblia diz que os pastores, eu estou resumindo, os pastores começam a ter contenda um com o outro, ao ponto de gerar uma inconstância entre Ló e Abraão. Tudo porque, olha aqui, irmão, tudo porque Deus disse, você e a sua mulher, mas ninguém. Mas a gente tem mania de misturar. Não, eu não posso ir sem levar meus filhos. Meus filhos não podem. Se Deus mandou, Deus vai orientar tudo. Eu conheço um testemunho de uma senhora que ela, no tempo que ela era mocinha, ela se converteu na igreja. Anos depois, que ela estava assim já na igreja, o pastor chegou, eu queria envolver você no ministério da igreja, na área das crianças, no ministério da igreja. Não posso agora, porque
estou trabalhando muito, ainda estou jovem, tenho que fazer minhas coisas, tenho meu marido, tenho que tratar das minhas coisas. O pastor deixou. O tempo foi, depois ela engravidou, e o pastor falou assim, bom, agora que você vai parar por causa da gravidez, nos ajuda no ministério infantil, não liderando, mas dando aula. Não, eu não posso porque já vou ter neném, e daqui a pouco tenho que cuidar dos meus filhos, da minha filha, do meu filho que vai nascer. Aí o pastor deixou. Bom, estendendo para poder ficar mais curto esse caminho, a filha cresceu, a filha casou, ela virou avó, ficou velha, estava ao ponto de morrer, e o pastor falou assim, agora por mais que eu queira, eu não posso botar você ou pedir para você nos ajudar na obra do Senhor, porque de todas as vezes que você teve força que Deus te deu, uma família que Deus te abençoou, em todas as vezes você se negou a trabalhar para o Senhor. Agora eu só tenho uma coisa a dizer para você, eu vou orar, eu vou ser com Deus, e Deus contigo. Sabe por quê? É porque a gente dificulta muito o chamar de Deus. E começa a colocar sobre os outros a responsabilidade da gente não fazer o que a gente tem que fazer. O que aconteceu foi justamente isso. A falta de obediência a Deus gerou um inconforto entre Ló e Abraão. E foi só Ló sair de frente de Abraão, sumir o rumo, Deus vira para eles, agora você escolhe o norte, o sul, o leste, o oeste, aonde você escolher, será tudo dado para você. Já poderia ter sido antes. Poderia ter sido isso antes. E aí, ele poderia até abranger a Ló depois. De ganhar tudo isso, de receber tudo isso, de colonizar tudo isso. Enfim, ele poderia abençoar muito mais e mais. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem gente aqui dentro, começando por mim. Eu digo, eu estou lá. Eu estou no número 1 dessa lista, porque eu posso dizer, não por honra, mas por situação. Eu fui tirado do meio da minha parentela para poder conhecer a verdadeira palavra de Deus. Foi aqui que eu me converti. Eu tive que passar a perder tudo que eu perdi. Tudo. Do Brasil abri mão para vir para cá. Não perdi, abri mão. Vendi, desfiz, vim embora para cá. Aqui, consegui através de esforço, trabalhei, cheguei a uma posição mais elevada, ganhei dinheiro, perdi tudo. Tudo. E o que sobrou foi embora no setembro 11. A última posição de trabalho que eu tive boa, eu perdi no setembro 11. Porque as outras já tinha perdido antes. Aqui eu vim aprender o que é depender de Deus. Depender de uma bolsa de alimento, de um Salvation Army, para poder comer. Ah, mas pera, o senhor não tinha força para trabalhar? Não tinha trabalho. Quando essa igreja aqui foi fundada, o grupo era o esposo da Edicéia, está aqui, a Edicéia está aqui. O esposo dela, eu e o Robinho, que era um rapaz que trabalhava no som, os três procurávamos trabalho e, irmão, você não queira saber o que era isso aqui antigamente. Isso aqui agora é ali no Brasil. Você dorme falando em português e acorda em português. Você vai para uma rua, compra até a mariola ali fora. Até o chiclete de ping-pong você compra ali fora. No nosso tempo era uma coisa difícil. Até comida nós dividimos para comer. Macarrão com salsicha. Pode perguntar a ela. E fazendo aplicação em diversos lugares. Não era aplicação só em limpeza de carro, em construção, pintura, não. Até FedEx, UPS, tudo isso nós fizemos. Mas não tinha trabalho para a gente. Não era só para mim, não. Era para os três. A igreja foi formada nessa época, pelo menos na nossa vida. Nós três. Mas não demorou muito tempo. Porque a gente teve condicionamento. A gente se manteve na palavra de Deus. A promessa de Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre. Cumpre. Não é o que você espera, mas é o que Ele promete. E o que Ele promete, Ele cumpre. E aí eu fico assim, meu Deus, como Ló chegou a um posicionamento tão grande, de tal maneira, sabe, que deixou Abraão da forma que deixou. Mas não era Ló.
era a desobediência de Abraão. Foi a desobediência de Abraão. É por isso, irmãos, que, sabe, olha, o primeiro mandamento com promessa que está escrito é respeitar pai e mãe, obedecer pai e mãe, para que a vida te seja longa. Sabe? Para que a vida seja longa, para que tenha dias longos. Isso chama-se obedecer. Chama-se condicionamento. Aqui nessa igreja, quando nós se transferimos para cá, acho que daqui somente aí. O Daí também lembra disso aqui. Lembra? Não. Você não estava aqui conosco quando nós mudamos para cá? De Orabéu para cá? Não estava. Não. Zael estava, Zael. Estava. Zael, de Célia. Então vocês duas são testemunhas do que eu vou falar. Isso aqui estava quase que abandonado, esse prédio. Fechado, mas abandonado. Nós entramos aqui, tinha cheiro de mofo para tudo que é lado. A maquinária que esquentava a casa estava com extensão esticada para lá e para cá, rato para tudo que é lado. Isso aqui, vidros quebrados. Quando nós chegamos aqui, teve um rapaz que estava congregando conosco, ele entrou ali, escuta bem, ele entrou ali e disse: isso aqui está um nojo. As pessoas vão ficar doentes aqui dentro. As pessoas vão abandonar a igreja por causa do lixo que está isso aqui dentro. Eu disse: só se Deus mudou de nome. Eu servi o diabo para muitos anos. E eu sei que o diabo, tudo que o diabo prometia, ele dava. 7 dias. O negócio com o diabo era 3 ou 7. Nada de 1 ano, 2 anos. Não. 7 ou 3. 3 ou 7. Escolha, não sei porquê. Não me pergunte que eu não sei porquê. 7 dias, pum, estava lá. Eu disse: só se Deus mudou o nome. Se Deus mudou o nome, a gente vai permanecer aqui. Aí naquela mesma semana, ele teve um sonho. Estava na mente dele, sabe? Ele via as pessoas aqui levantar das cadeiras e ir embora. E eu ficava sozinho. E eu digo: continuo dizendo, se Deus mudou de nome, eu estou no sal. Mas se Deus não mudou de nome, eu confio, permaneço na palavra de Deus. Moral da história. Casamento se quebrou desse. Ele foi para o mundão. E a igreja está aí, você está sentado nas cadeiras. Limpo, cuidado. E o povo de Deus sendo abrangido pela palavra do Senhor. Amém. Sabe o que é isso? Continuidade. Sabe o que é isso? Amadurecimento. Não vai com qualquer palavra. Não vai com qualquer frase. Com qualquer direcionamento. Peraí. Tira isso para dentro de casa. O que você faz com seus filhos? Você fala. Aí quando ele fala: como é que o senhor sabe? Você diz: eu tenho mais idade do que você. Eu passei por esse caminho. Eu já conheço. Eu já fiz. Eu sei como é que é. Eu consigo ver amigos que não são amigos. Eu consigo ouvir coisas que não precisam ser ouvidas por você. É desse jeito, irmão, que a gente passa para um crescimento e um condicionamento superior. Trazendo para o contexto da igreja, assim, tem pessoas que vêm para a igreja, não é o nosso caso, mas é o contexto de igreja, nós estamos falando aqui em tese em geral. Tem pessoas que, quando não é o pastor que prega, eles não gostam de ficar ouvindo a mensagem que outra pessoa prega, a não ser que venha gente de fora. Quando é pregador de fora, pode jogar até a abobrinha do púlpito, que eles estão rindo e dando glória a Deus. Mas quando é outro pastor que prega, ou outra pessoa da igreja que prega, ou uma irmã que prega, não tem tanto valor. Meninos e meninos. Porque o que faz crescer não é a pessoa que prega, mas a palavra que é pregada. De tudo, você aprende alguma coisa. Na casa do Senhor, de tudo você aprende quando alguém prega. Basta parar para ouvir e dar valor à palavra do Senhor. Meninos, isso é condicionamento. Peraí, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que quando a gente se converte, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Porque hoje em
dia nós não somos mais criatura de Deus. Nós somos filhos de Deus. E fomos adotados. A Bíblia diz que nós fomos adotados por Cristo Jesus e fazemos parte da herança do céu. Então, veja bem, você não é mais criatura. A criatura estava lá no Antigo Testamento. Agora não, agora você é filho de Deus. Tanto que você é filho de Deus, que no Antigo eles não tinham o Deus dentro dele através do Espírito. Era manifestações. Hoje você tem Deus em você, morando em você, e você é a morada de Deus. Então Deus não mora em qualquer um. Deus mora em filho, sangue, família. Então ele diz, o que ele diz? Ele diz que quando a gente andava, aceitou a Jesus e passa a andar a estrada do Evangelho, é um condicionamento. Ou seja, você vai errando, vai aprendendo. Você vai errando, você vai aprendendo. E você vai amadurecendo. O que acontece? Aquilo que você fazia no início, aquela igreja do início que você canta em prosa, no meu tempo, lá no Ribeirãozinho, não sei lá onde, lá onde o vento fazia curva, lá onde não tinha nem cadeira, era banco de tora de árvore. Ei, passou, querido. Você tem que se condicionar no dia de hoje, porque senão você perde o caminho hoje. Não dá, quem vive de passado é museu. Museu é que marca as coisas para não perder a história. Você já tem uma história registrada no livro da vida. Amém. O que Jesus preparou para você não é para você viver o passado. O memorial está aqui. Esse memorial está aqui para quê? Para que você lembre que ele morreu, viveu, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e lhe deu vida eterna. Esse é um memorial. Mas é uma questão de dizer o seguinte: olha, eu estou nele, vivo nele e para ele estou caminhando como igual a ele. Eu preciso amadurecer, mas isso tem que me trazer condicionamento. Pergunta para quem trabalha no escritório se eu tenho a minha licença de notário público. A minha licença de notário público, todo ano que ela vence de, acho que é de 3 em 3 anos, se não me engano. Todo ano que vence, me chega a aplicação para poder renovar e todas as leis que mudaram no estado de Connecticut. E eu tenho que conhecer as leis. Até parece que eu sou agora um advogado. Aí você pergunta, qual que mudou? Eu digo, não sei. Já li, não sei, eu não vou aplicar a lei, mas eu tenho que saber. Porque toda vez que alguém levanta a mão sobre uma Bíblia e você diz assim, você acredita, não, você concorda? Você jura que isso aqui é verdadeiro? E a pessoa diz, juro, e depois vier um estouro dizendo que aquilo é falso, você é o culpado de não ter certificado se aquilo era verdadeiro, porque você não conheceu a lei, você não aplicou a lei. Você está entendendo? É por isso que antigamente eu tinha a minha associação direta com o consulado. Hoje em dia eu já tirei do consulado, porque o povo vinha com o documento em português e pedia para mim fazer o carimbo em português, reconhecer. Eu não posso mais reconhecer, eu não quero reconhecer mais. Por quê? Porque você não quer saber o que é o jeitinho nosso do Brasil. O povo quer fazer uma série de coisas e quer que você carimbe a sua licença. Depois, se estourar um problema, quem vai em cana é o americano que assinou, sou eu. O que não é americano, some aí, vai para Massachusetts, Rhode Island, vai para fora do vai mais, né? Vai para qualquer lugar, some do mapa, ninguém pega ele, mas eu só pego na esquina. Não, eu digo, não quero mais. Agora eu só assino documento em inglês. Porque eu posso ler e eu sei o que está acontecendo. Essa bênção, ela tem que ter condicionamento. Você tem que saber. Viver com Deus, você tem que saber da palavra de Deus. Viver com Jesus, você tem que viver condicionado com a palavra de Deus. É por isso que não dá para poder ficar vivendo com Deus e longe do que é condicionamento de vida com Deus. Não dá, de maneira nenhuma. É por isso que o Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua, luz para o meu, é condicionamento. Você já viu alguém que nunca correu uma corrida
entrar para participar e correr uma maratona? Não consegue. São 42 quilômetros. São 42 quilômetros, uma loucura. Sabe por que o seu casamento deu certo até hoje? Porque você abriu mão dos conhecimentos do seu pai, da sua mãe, e não aplicou na sua vida dois. Aprendeu um novo para poder aplicar. Porque dentro da sua casa, a lei é outra. Na casa da sua mãe é outra. Você não pode aplicar a lei da casa da sua mãe na sua mulher, e nem do seu pai, no seu marido. É uma outra coisa, é um outro condicionamento. É por isso que eu digo, se a Bíblia, se Deus ainda estivesse escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, os capítulos, até hoje escrevendo através da história, o roteiro da Bíblia, não as leis de Deus, mas o roteiro mudaria completamente. O mundo mudou, querido. Não é que a Bíblia tem que ser reescrita, não. Ela continua valendo o que ela está escrito, mas se fosse entrar a história de hoje, relatos de hoje, igreja de hoje, crente de hoje, seria escrito totalmente diferente. Porque o condicionamento da igreja é outro. Não dá para você ficar dentro de uma igreja, participando do louvor que tem um violão e um mimeógrafo. Não, mimeógrafo não. Mimeógrafo é que roda para fazer prova, né? Botava álcool e ficava rodando assim, cheiro. Reto projetor. Reto projetor, né? Não é aquele que botava uma luzinha, tinha que comprar folha transparente? Não dá mais. Ninguém tem paciência para aquilo mais. Quem lembra disso? Ainda bem que eu não sou o único. Não é? Eu não sei se a igreja católica, quem vai à igreja católica pode me dizer, se ainda tem na parte de trás os terços não, a oração enfiada num papelzinho assim, atrás do banco. Não tem ainda? Eu não sei, eu nunca mais fui. Eu fui tantos anos atrás, não me lembro mais. Algumas ainda tem, né? Mas tem umas que já não tem mais. Tem umas, como igreja evangélica, que atrás das cadeiras tem um QR Code. Agora eu falei sério, né? QR Code. Você põe o telefone, ela abre a página da igreja e tem tudo que acontece ali. No telefone você, já sabe tudo que vai acontecer. O roteiro do culto, os hinos que vão cantar naquele dia, tudo. Você não pode ficar no papelzinho. A gente fazia boletim, lembra do boletim? Não sei se você que estava aqui na igreja, lembra? Eu fazia boletim do roteiro do culto. Chegou um dia e digo, para de graça. Você perde uma hora e meia, fazendo pastoral, botando as coisas do mês, a agenda da semana, a agenda do mês, a agenda do ano, contando história. Aí quando eu ia embora, estava tudo debaixo das cadeiras. Jogado no canto, tem gente que nem pegava, sobrava um monte. Vai tinta, vai papel, vai hora, vai tempo, nada, para com isso. Mete aqui no telão, quem quiser ler, que leia. É condicionamento, por quê? Porque seus filhos, quando vão para a escola, é tudo no projetor, é tudo no bum, 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 vão embora. A igreja mudou. O que não muda são as leis de Deus, a moral de Deus, o ensinamento do Senhor, isso não muda. Mas nós temos que conduzir a igreja, sabe, numa caminhada mais acelerada. Porque senão a gente fica monótono, dá crise, dá problema. Daqui a pouco vai ter gente babando um do lado do outro, nem entendendo nada dentro da igreja. A igreja tem que ser ativa, caminhada. Você imaginou agora, se você que aprendeu a dançar no ano de 1970, aquelas danças do ano 70, quem usou calça, pantalão, que botava uma nesga aqui do lado aqui. A calça era azul ou verde, botava uma nesga rosa, vermelha. Quem usou isso? Bom, eu sei. Não era dança caipira, não era moda. E quem usou um sapato chamado cavalo de aço? Era um salto desse tamanho, de borracha, sapatos de homem e de mulher. E aquela calça aí, a boca ia assim cobrir os pés. Tinha que cobrir a ponta do pé e a sola do pé. Você imagine se aquilo fica até hoje.
Você andando com uma calça cor de abóbora e uma nesga, um pedaço de pano, faltou pano, o cara botou um pano verde. Imagine você andar nessa rua com uma calça cor de abóbora, com um pedaço verde embaixo. O pessoal vai dizer o quê? E tinha uns que era mais importante, faziam um triângulozinho assim, tudo pequenininho para da perna, assim. A boca ficava desse tamanho, varria o chão todo. Era um verdadeiro lixeiro, varria o chão todo. Tinha que lavar toda vez que usava. Mudou, querido. Você se condiciona. Quantas mulheres, às vezes, para vestir uma calça, tem que deitar na cama e puxar a calça? Isso é o quê? Condicionamento para entrar numa calça apertada. Em pé não dá, cai. Não dá equilíbrio. Aí tem que deitar e puxar a feia de um lado e rezar, orar, o que for, puxa outro. O problema não é só puxar, o negócio é fechar. A miséria é na frente, o problema não é a perna, mas é a cintura. Isso é condicionamento para andar no dia de hoje. Ei, a igreja tem que parar dessas coisas, de ficar vivendo de passado. Deus não é passado, Deus é presente. Como isso está falando? Está criando... Não, a Bíblia diz, eis que estou convosco no passado. Não é de ontem. Todos os dias. Todos os dias estou convosco. Deus é presente, não é passado. Não dá para viver com coisas do passado. Viva hoje, sirva a Deus hoje, crê em Deus hoje, segue Deus hoje, ouve Deus hoje, se condiciona a viver uma vida com Deus. O problema é você casar com um rapaz musculoso, sarado, 42 de bíceps, né? Uma panturrilha de 62, uma coxa de 80, busto 62 só de músculo. Aí chegar aos 60 anos, o cara está 17 de braço, 17, 32 por 17 é metade. Ele está só na carcaça. Só na carcaça. Ele está um frango sem carne, só no outro, dessossado. E você diz assim, agora, filha, chupa o osso, que é esse que estava lá atrás. É por isso que tem um condicionamento. Você começa a ver com calma, o bicho, né, desintegrando. Você começa a ver, né, as barriguinhas crescendo, né, o negócio tudo, né, ficando cada vez pior. É um condicionamento. Dá para ir, mas é verdade, não é verdade? Só quem viveu, só quem namorou, noivou, casou, novinho, e hoje em dia tem uma certa idade junto, sabe o que eu estou falando. Porque se você olhar para o seu marido ou para a sua esposa e tentar ver aquela figura da antigamente, você manda embora de casa. Sai, coisa. Chegue. Em nome de Jesus, sai desse corpo que não te pertence. Essa casa não é tua. Sai, cara. Você... Claro, irmão. Não dá. Não é isso que funciona. Não é isso que funciona. Então, eu quero dizer para vocês que o condicionamento e o amadurecimento, ele anda junto. É por isso que você encontra a igreja que tem, olha, pessoas dançando. Você encontra a igreja que tem pessoas, sabe, adorando a Deus, sentar em pé. Quer ver uma coisa que é falta de amadurecimento? Tem pessoas que acham que para poder adorar a Deus, só sente Deus quem fica assim. Eu fui disso. Edicélia está aí, Israel está aí, Odair está aí, sabe muito bem que eu fui disso. Para mim aquilo ali era Deus. Mas não é só aquilo que é Deus. Aquilo é só manifestação. Porque depois, Deus é depois. Toda vez que os profetas tiveram uma manifestação do Espírito de Deus, né, e que trouxeram a mensagem para os reis, para o povo, depois daquilo, eles levavam uma vida normal. Só que hoje é diferente. Nós não precisamos esperar o profeta ter uma revelação.
E olha, a gente parece que lê o livro de Isaías, parece que todo dia tinha um profeta que tem nas igrejas de hoje. Todo dia ele tinha uma mensagem para alguém. Eu nunca vi, como tem no Facebook. Olha, irmão, escuta aqui uma coisa. O que eu já vi de profecia, de morte de Dilma, de morte de Lula, de morte de Bolsonaro, esse povo já está na terceira geração morrendo. De câncer, de atropelamento, de avião caiu, e até hoje ninguém morreu. As profetisas estão lá, os profetas estão lá. Irmão, tem coisas que você pode avaliar, só que avalie e espera. Não seja portador da mensagem dos outros, porque senão você passa vergonha. O Lula vai morrer, o Bolsonaro vai morrer, eu também vou morrer. Chegar um dia que todo mundo vai morrer. Para de usar o que é de Deus, as coisas santas, e aplicar na história de hoje, para poder agarinhar like das pessoas. Isso aí é meninice, isso é falta de amadurecimento. Quando alguém chegar para você e comentar alguma coisa de alguém na igreja, da vida das pessoas com Deus, não dê opinião mais, ou então não dá em herol, fica na sua. Sabe por quê? Você não sabe o que ela passa, você não sabe o que ele passa, você não sabe o que Deus diz sobre ele, você não sabe, fica na sua. O pecado do irmão não pode me fazer notícia, tem que me fazer chorar, porque vira notícia o erro dos outros, quando eu não tenho amadurecimento, porque a vida das pessoas pertence a Deus. A gente tem que entender o que Deus está pensando da situação. Sabe o que vamos fazer? Vamos orar. Sabe por quê? Nós precisamos orar. Sabe por quê? Porque a gente precisa trazer de volta mais um que se perdeu. Mais um que se perdeu. Sabe, olha, quando nós estamos no meio de um condicionamento de maturidade, quando a gente está no meio de um condicionamento de maturidade, nós encontramos, sabe aquela hora de luta, que já falei desde o início, que são as lutas que nos amadurecem, são os problemas, sabe, são as derrotas que nos amadurecem. No meio dessas lutas, desse condicionamento de superar, a gente encontra os verdadeiros amigos, sabe, porque às vezes a gente pensa que tem amigo demais, e a gente não tem amigo nenhum. É no meio da luta que a gente encontra amigo. E damos valor. E nunca poderíamos imaginar que eles são tão amigos do jeito que eles estão para conosco. É no meio das lutas. Tem gente que acha que para ser amigo tem que morar quase na mesma casa. Vale mais um amigo distante do que um amigo do lado. Porque um amigo do lado talvez vai se cansar. Lembra dos amigos de Jó? Lembra dos amigos de Jó? Só foram até Jó para criticá-los. Às vezes é melhor um amigo distante, porque o amigo distante está sentindo a deficiência de não estar perto de você, mas o coração dele está atrelado ao seu. A oração dele está conectada na sua vida espiritual. Isso é amadurecimento. É no meio desse amadurecimento, desse condicionamento, que adquirimos forças como nunca antes. Sabe, a gente tem situações aqui dentro da igreja, não vou citar nomes, situações sérias, tristes, preocupantes, de doenças na vida das pessoas aqui, que eu não sei de onde elas tiraram tanta força na vida delas. A gente apoiou, a gente abraçou, a gente orou, mas a gente não estava dentro sofrendo. A gente via o sofrimento, mas não sofria como tal. Ah, mas o senhor é muito imaturo. Não é imaturo. Se você só conhece a dor quando sente. Você pode ver, você pode imaginar, você pode se compadecer, mas saudade você não sente. E elas encontraram força, sabe Deus aonde? Lógico, a gente sabe aonde. Mas humanamente, não tem na prateleira, não tem na gaveta. Somente em Deus. É condicionamento.
É amadurecimento. É no meio desse amadurecimento e nesse condicionamento que a gente encontra o tamanho da nossa fé. E eu aplico na mesma situação dessas pessoas. As lutas vêm para a nossa vida, é para avaliar a nossa fé. Porque fé quando tem comida, fé quando tem carro, fé quando tem trabalho, fé quando tem dinheiro no banco, fé quando a família está no topo, uma maravilha. É muito fácil ter fé. Não precisa ter fé para isso. A fé vem na nossa vida para aplicar nos momentos difíceis. E no meio desse amadurecimento, a gente vai encontrar, lembra que Jesus disse, olha, no mundo tereis o quê? Mas tem o quê? Amadurecimento. Eu sei que estou sofrendo, mas vai passar. Eu sei que a minha luta está verdadeira na minha vida, mas não é eterna. Eu sei de onde eu estou, de onde saí, de onde estou, mas para onde eu vou, não terei essas lutas. Então é uma questão só de esperar, me condicionar na presença de Deus e vou chegar aonde eu preciso chegar. É no meio dessa luta, desse amadurecimento, desse condicionamento, que nós encontramos o tamanho da nossa fé. E é no meio dessas lutas, dessa natureza, que nós encontramos vida com Deus fora da nossa igreja. Que parece que é só aqui que as pessoas têm vida com Deus. É só na igreja lá da esquina. Ah, porque lá eles oram a madrugada todinha. Ah, lá eles fazem jejum a semana toda. Ou lá naquela esquina eles vão lá para o monte. Eles penduram lá na cruz de Orabelo, fica pendurado lá em cima com uma mão só orando a noite toda. Lá Deus revela para eles. Lá pendurado, igual um seco, cabeça para baixo. Parece que é só nessas igrejas que tem vida com Deus. Parece que só nas igrejas que tem revelação que Deus fala. Que Deus fala. Não, irmãos, eles são meninos. Nós somos maduros. Nós sabemos. Olha, eu vim de igreja tradicional. Só tinha isso aqui, ó. Aliás, isso aqui foi bem depois. Porque antes disso só tinha um piano de cauda velho que o pastor tocava. Tocava que nem eu. Só nas bases. Não tinha palma, não tinha sorriso, não tinha aleluia, não tinha glória a Deus. Não podia dar. Mas tinha cura. Tinha milagres. Sabia? Aí depois eu fui para uma igreja mais alegre um pouquinho. A vizinha tinha que chamar a polícia, a casa do barulho. Aqui, quantas vezes a polícia chegava na porta e mandava parar a vigília? Porque a vizinha lá da frente chama a polícia, lá embaixo. Lá da frente não, a frente é aqui. Lá é os fundos. Lá tem uma casa, não sei se vocês já viram. Se você olhar por detrás das árvores, lá atrás tem uma casa. Lá é a única que tem ali. Ali tem índio, ali tem leão, girafa, tem tudo ali atrás. Tudo. Você pode imaginar ali na floresta da mulher. Mas é só ter uma vigília, a polícia vem. Porque ecoa lá. Ecoa no prédio dos apartamentos ali, porque isso aqui é um vácuo, né? Então quando abria, era muito quente a igreja, porque pegava fogo, eles pegava fogo, né? Aí abria a janela, acabou-se. Aí a vigília aqui era de Deus, lá era do cão. Que chegava na casa dele como obra do cão, que incomodava eles. Você está me entendendo, irmão? Aí quando você diz, olha, vamos fazer vigília agora de 9 às 11, fechar a janela toda, vamos diminuir os gritos, aí a vigília acabou. A vigília acabou. Quando alguém convidar você para uma vigília, deixa eu explicar a você o que é vigília. As igrejas acabaram, nem todas elas, algumas ainda preservam. Vigília é quando você vai para a igreja, dobra o seu joelho, vai orar, ora, para ler a palavra de Deus, depois ora. Não. Você vai para a igreja, tem trocentos cantores, todo mundo querendo cantar, mais um grupo de louvor. Quando o pregador vai pregar, é 4 horas da manhã, ainda dou para ele 15 minutos, e ainda vai ficar, tá. E se não, vai acabar mentindo.
Aí o filho dorme, o marido baba, a mulher cai da cadeira, o negócio fica assim, ninguém já não dá para aguentar o cansaço. Aí eu pergunto a você, é só ali que Deus opera? Ou opera aqui agora junto conosco? Porque Deus está aqui. A Bíblia diz que quando tiver dois reunidos ali, estou. A vigília da noite, que vem lá dos ensinamentos para a gente, desde o Antigo até o Novo, é vigília de oração. Mas fazem festas. Aí perde o sentido das coisas. É mais uma exibição do que propriamente uma vigília. Porque orar, ora um pouco. Então é melhor vamos fazer um louvorzão. Então, teve aí andou uma onda por aí, 24 horas de louvor. A igreja abria de manhã, aí vinham não sei quantas igrejas, cada uma hora, louvando. E só parava no dia seguinte. Louvor. Agora imagine quem trabalhava na igreja. Não dormia, né? São coisas, irmãos, que não é que eu sou contra. Eu só acho que a gente tem que aplicar as coisas com maturidade. Com maturidade. Sabe por quê? Porque quem gosta não fica 24 horas dentro de uma igreja. Vai para casa dormir. Mas quem abre a igreja tem que ficar. Há sacrifício. Para um, não para outros. Quando acaba, Deus não está atrelado a isso. Ah, Deus não está nisso? Não está. Mas não está atrelado, ele não está preso nisso. Ele está preso, se é que ele pode dizer preso, ele está ligado àquele que tem um coração aberto, que louva a Deus. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Acredite se vocês quiserem. Eu trabalhei tanto na minha vida, mesmo sendo pastor, que os cultos dia de quarta-feira, na época era quarta, nós tínhamos culto terça e quinta. Nós tínhamos terça, quinta e domingo. Aí tiramos a terça, ficou quinta, domingo, quinta, sábado e domingo. Até chegar ao ponto que nós estamos, quinta e domingo. Já teve época de eu estar no banheiro do trabalho, trocando de roupa, fazendo a mensagem da noite, pedindo perdão a Deus que eu não tinha tempo para fazer a mensagem, e o Senhor aplicar na minha mente as mensagens. Sabe? E sem tomar banho. Não dá para tomar banho. Era só trocar. Tirar a roupa de carregar lixo e botar gravata, porque naquela época tinha gravata. Até o dia que eu disse, não, pera, eu vou tirar o terno. Vou botar só uma gravata de manguinha curta, tipo os Mormon, né? Assim, para poder amenizar. Depois arranquei a gravata. Porque não dava, era do jeito que tem. Quantas das vezes eu já tirei mensagem sentado no vaso sanitário? Ah, mas Deus não está lá? Claro que está. Não é aquilo porque eu fazia aquilo porque eu queria. Era o único jeito que eu tinha. E Deus não está comigo? Por que não? Esteve até hoje. O que não podia fazer é roubar o tempo do meu patrão para fazer mensagem para a igreja. Porque eu ia trazer coisa roubada para dentro da igreja. Então, quando acabava, era quando eu ia fazer. Para vir direto para a igreja. Se eu contar isso para as pessoas, elas vão me criticar. Agora eu estou falando aberto aqui, para todo mundo ouvir no mundo todo, quem quiser ouvir. Mas eu tenho uma coisa, uma certeza, que das noites que eu pregava cada mensagem, Deus falava com as pessoas, inclusive comigo, porque senão não me dava. São meninos. Ah, irmão, se eu não ler a Bíblia hoje, Deus vai ficar triste comigo. Não vai não, filho. Lê amanhã. Lê amanhã. Lê depois da manhã. Deus não está limitado a essas coisas. Deus está limitado quando você larga de mão as coisas. Lógico que a gente tem que fazer uma coisa como se fosse uma doutrina, porque senão a gente abandona. Mas calma, Deus não vai deixar de te amar porque você não fez. Você é menino. Deus não é esse Deus carrancudo, que maltrata as pessoas. Deus é um Deus que ama. E Ele entende o seu posicionamento. Agora, só não pode você e eu levar isso no relacionamento. Porque, vem cá, me explica aqui, me confessa aqui. Tem dia que não dá para ler Bíblia, não tem? Tem dia que não dá. Não dá tempo, irmão. Você acorda com o rosto desse tamanho cansado no dia seguinte. Ó, o rosto inchado, a mão inchada cada de produto, ou de quem pega trabalho, o pé inchado, você já está pensando no trânsito. Se você ler Bíblia desse jeito, você vai ler assim. Acabou, fechou a Bíblia. O que você entendeu? Não faço. Então é melhor não fazer. Pega uma hora que deixa.
e lê pausadamente, entendendo o que está lendo. Ó, condicionamento. Eu vou me condicionar. Porque senão, não dá. Eu só quero, irmão, que a gente, no final dessas administrações, a gente tenha uma menção mais madura das coisas. Porque talvez você, como eu também, cheguei até aqui, esses anos, com uma condição levada pelos outros muito arcaica. Porque a criação que você teve com a sua mãe, com o seu pai, você não está aplicando nos seus filhos do mesmo jeito. Você está aplicando uma educação, uma coisa normal, como o mundo de hoje, porque não aplica uma coisa na outra. Se tiver aqui um teste para quem é mais rápido, um elefante, um hipopótamo e um macaco, para subir numa árvore, quem vai chegar primeiro? O macaco. Mas o teste é o mesmo para os três. Os três estão direcionados para passar pelo teste. Se você tirar o elefante, tirar o hipopótamo, o rinoceronte, você vai dizer que ele não é qualificado para fazer o teste. Você está me entendendo? Só o macaco, então não precisava fazer o teste. O macaco já está apto. Se é subir na água, o macaco é capaz. Mas na mão de Deus é diferente, irmão. Entenda, na mão de Deus é diferente. Se ele botou sobre você uma direção como ele botou com Abraão, que agora eu quero trazer do início para poder a gente fechar, ele fala assim: ei, larga sua mãe, larga seu pai, larga seus primos, larga seus amigos, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmão, ele nem sabia que terra é essa, nem aonde era. E uma voz que ele ainda estava conhecendo, diz para ele: larga tudo e vai embora que eu vou te mostrar o caminho. Para pensar, irmão. Para pensar. Para pensar. Se você está no Brasil, com a sua família, vivendo apertadamente, mas vivendo, entre família, aí vem uma voz no seu ouvido e fala assim: larga tudo, vai para o Haiti, vai para o Zaire, vai lá para o deserto do Peru. Você vai dizer: sai para trás, Satanás. Sai do meu corpo, esse corpo não te pertence. É ou não é? Agora, se vier uma voz: vou abrir porta para você, vou te mandar para a Suíça, vou te mandar para Nova Zelândia, para a Grécia, já vou preparar a tua casinha branquinha na beira da praia. Você fala, Jeová. Glória, 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 glória. Fala até em línguas. Nunca falou, vai falar em línguas. Chega lá na Grécia, você vai ver o sistema que vai apertar nos seus ouvidos. Aí chega lá no Zaire, no Haiti, você vai encontrar uma alma rica, com dinheiro, vai lhe dar um sustento, você vai ver uma vida tranquila. Porque não é só a miséria que tem naquele país, tem áreas boas. Tem gente com dinheiro. Abraão foi a mesma coisa. Não, deixa eu levar um lolozinho. Loló, querido, vem contigo, filho. Filho, é assim que eles falam: ó, filho, vem, filho. Aí filho foi, aí filho deu o que deu com o filho. Deu mal, deu mel. Vamos ser maduros, irmão. Se tratando de Deus, seja maduro. Não faça de Deus uma religião, porque não é religião, Deus é Deus. Religião é um grupo que se tiram para criar doutrinas para chegar a Deus. Você não vive religião. Ele falou aqui hoje de manhã, leitura oficial: nós temos acesso livre. Foi você que falou, não foi? Ao Pai. Quando o véu se rasgou de cima para baixo. Se ele tivesse rasgado de baixo para cima, poderiam dizer que alguém foi lá e rasgou. Não. O véu foi rasgado de cima a baixo. O próprio Deus rasgou e fez acesso livre. Tão livre que ele colocou Jesus para morar em nós. Então agora você é maduro. O seu condicionamento é um só: chegar no alvo, que é Cristo Jesus e vida eterna na nova Jerusalém, que veio do céu para nós. Aplica isso na sua vida, eu vou aplicar na minha. E que Deus te abençoe
abençoe a sua família, a sua casa, Amém. em nome do Senhor Jesus.